Boa noite a todos. Então a gente vai fazer uma sintonia. Não é sem querer. Obrigada. Valeu, obrigada. Quando a gente fala de sintonia, nós estamos falando do capítulo 28 do livro Roteiro. Exatamente esse livro. Um livro que Chico Xavier, através de Emmanuel, escreveu em 1952. Então, na outra quarta-feira, na proposta de estudar esse livro, da gente fazer palestra sobre ele, eu trouxe o capítulo Além da Morte e nessa quarta-feira, Sintonia. Então, o que a gente vai conversar do que representa a sintonia? Quando a gente pensa em sintonia, a gente pensa em afinidade. A afinidade ela é uma faixa de união em que nos integramos um com os outros. Então, quando a gente pensa em sintonia, a gente pensa nessa afinidade, nessa integração. Diante dessa integração, dessa afinidade, nós vamos imaginar o quê? Que nós nos atraímos aos afins. Aquilo que se assemelha à nossa o quê? A nossa vibração. Às vezes, em relação a amigos, a gente se associa a pessoas que pensam como a gente, que gostam de coisas parecidas, que têm às vezes um comportamento parecido, que, por exemplo, são espíritas como a gente, são afinidade de certa forma, né? Mas a gente também tem afinidade a tipos de pensamentos, valores, comportamentos e assim por diante. Então, a gente vai entender que nós temos afinidade, dificuldade, por exemplo, de assumir que muitas vezes nós estamos sentindo um mal-estar que exala de nós e se une a outros e exala também de outros que se une a nós através de certos pensamentos e atitudes. Então, a gente vai perceber que muitas vezes nós nos conectamos a outros e às vezes a gente acha o quê? Não sei se isso já aconteceu com vocês. Você está bem e de repente você sente alguma coisa, aí você começa a tentar identificar por que você não está se sentindo tão bem. Aí você fala, eu acho que foi a visita que veio aqui em casa, depois que ela veio eu passei a me sentir mal. Ou então, eu encontrei fulana, quando eu dei um abraço, eu acho que ela não estava bem, então ela exalou algo, né? Nós dividimos ali e eu passei a não me sentir bem. E a gente vai percebendo que nessas afinidades de encontros que a gente exala uma certa sintonia, muitas vezes a gente tem dificuldade de se perceber nessa sintonia. Então, muitas vezes a gente terceiriza e fica tentando localizar da onde veio o mal-estar e muitas vezes a gente tem dificuldade de perceber que nós sintonizamos porque também estávamos vibrando naquela faixa de pensamentos, de sensações que o outro também estava e por isso nós nos afinamos e passamos a sentir algo um tanto quanto parecido ou passamos a ter as companhias espirituais um tanto quanto parecidas com as nossas, né? Então, muitas vezes, eu trouxe esse quadrinho porque isso às vezes acontece, né? Na minha rua, o sinal do celular é bem ruim. Já a fofoca é um 4G. Então, às vezes, a gente vai perceber o quê? Né? Que a gente tem uma disposição para cuidar de nós estamos bem, nós estamos fazendo algo para que o dia seja bom. Aí a gente recebe um telefonema e alguém conta uma história lá que... né, faz uma fofoca, né? Fulana, aconteceu tal coisa, e a gente sem perceber, porque já é tão automático a gente fazer uma fofoquinha, ou fazer uma crítica, ou uma maledicência, a gente vai e faz também, é verdade, eu também vi, nossa, não sei o que, e a gente desliga. E aí o dia vai transcorrendo e, claro, às vezes a gente sintoniza através daquele diálogo com outras mentes que também estão sintonizadas naquela mesma fofoca, só que quando a gente desliga o celular, a gente pensa que acabou. E muitas vezes não acabou, porque nós nos mantemos sintonizados espiritualmente a outras entidades, a outras pessoas, e isso faz com que afete a qualidade do decorrer do nosso dia. Já aconteceu isso com vocês?
Só que muitas vezes o que acontece? A gente não percebe que provém disso. Porque se você tiver que fazer uma retrospectiva, né? Ontem a gente estava conversando sobre isso aqui, eu estava dizendo, quando a gente sente algo, a gente deveria começar a andar para trás. E falar, bom, eu comecei a sentir que horas? Foi a partir daquele telefonema. Puxa, o que houve? O que o telefonema trouxe? A gente falou sobre o quê? Né? Quais são as ligações que eu fiz? Mas se a gente começar a voltar para trás, a gente vai dizer que o outro veio, coisa e tal, mas dificilmente a gente tem essa percepção que, foi quando eu falei do outro, abri a porta. Quando eu me sintonizei porque eu tive raiva daquilo que ele me disse, esse sentimento de raiva, eu me sintonizei nessa vibração. Só que às vezes a gente tem dificuldade de acessar esses sentimentos. Por quê? Porque às vezes a gente nem valoriza isso, a gente não percebe o quanto isso nos atinge emocionalmente. E a gente, às vezes, vai deixando com que isso se torne o quê? Uma rotina. A gente pode fazer isso todo dia. Na hora do trânsito, para você se distrair, você liga para quem gosta de falar. E aí, todo dia você cria essa frequência, como uma rádio. E todo dia a gente entra nesse processo de críticas, né, nesse processo de achar que o que o outro fez não foi certo. E a gente vai cada vez mais fazendo o quê? Se deslocando das nossas necessidades. Porque na hora que eu enfatizo aquilo que está se passando com o outro, automaticamente eu me distancio do que está passando comigo. Porque eu não estou pensando em mim, estou pensando no outro. Você viu? Ela pintou o cabelo, ficou horrível. Você viu a roupa que ela veio? Você viu? Toda vez que eu falo isso, eu não estou pensando numa outra coisa que não sou eu. Estou pensando numa outra coisa que não sou eu. Isso que eu estou pensando é relevante? Absolutamente não, né? Não tem a menor relevância, porque cada um pinta o cabelo da cor que tem vontade. Mas eu me distraio quando eu faço isso. Então isso, de certa forma, é um anestesiar. Nós ficamos nos anestesiando de nós mesmos, né, de encarar as nossas necessidades, que não são ruins, mas que dá trabalho. A gente tem que ficar pensando, né, puxa, eu nem comecei aquela dieta, estou numa enrola, né? Mas aí eu não tenho que pensar nisso, porque eu estou distraída com outras coisas, né? Então, a gente precisa, esse é um ponto que o Espiritismo traz, assim, Emmanuel, tão nobre nesse livro roteiro, entender que a sintonia é uma lei do universo. Essa semelhante atrair semelhante não é algo porque eu quero, porque alguém me deseja, porque alguém rogou uma praga para mim, né? Porque fizeram uma coisa horrível, se reuniram com... Não é um complô. Isso é uma lei da natureza, que a gente se sintonize com afins. Uma vez que a gente entenda isso, mas entenda dentro, não é entenda intelectualmente, né? Porque a gente às vezes entende intelectualmente, mas ainda não vive isso, como isso sendo uma realidade para a gente. As coisas mudam, porque uma vez que eu entenda isso, eu vou passar a ser o quê? Mais cuidadosa nas minhas sintonias. Eu vou ter mais cuidado. Cuidado porque eu não quero exalar para o outro algo que vá contaminar o outro, né? Não sei, vamos ver se vocês já fizeram isso. De repente você vai e conta uma coisa para o outro que o outro não sabia, que, por exemplo, que alguém falou dele e estraga o dia do outro. O outro fica com aquela cara tão decepcionada, né? Nem é com você, porque ele às vezes até pensa, alguns pensam que a pessoa é amiga, a pessoa que conta. E às vezes eu tenho dúvidas. Será que realmente você é amigo contando uma coisa horrível, né? Que os outros estão falando? Mas às vezes a gente acha que isso é ser amigo, é algo a se pensar. Mas às vezes aquilo que a gente está passando, nós estamos exalando isso porque queremos criar um problema para uma outra pessoa e usamos pessoas, né? Nós vamos manipulando as situações. E essas manipulações, para mim, eu vejo como se fosse uma rede, como se fosse algo, uma teia de aranha. E isso vai entrelaçando, né? E quando a gente vê, nós somos uma presa no meio dessas sintonias. Somos uma presa de nós mesmos, né? Não somos uma presa do nosso amigo obsessor, não. Nós somos uma presa de nós mesmos, porque nós criamos isso para nós e quando a gente se vê, nós estamos envoltos desta energia que nós criamos para nós mesmos, né? Bom,
Então, as bases de todos os serviços de intercâmbio, Emmanuel vai dizer, entre os desencarnados e encarnados, repousam na mente. Então, todo intercâmbio se faz através deste processo mental. E ele continua, é no mundo mental que se processa todos os trabalhos da comunhão de espírito a espírito, levados a efeito por entidades menos evoluídas, depende da sintonia, entidades menos evoluídas, ou extraordinariamente consagradas à caridade, pessoas de uma sensibilidade, de uma pureza, etc. Então, ele está dizendo, tem um espectro que vai desde pessoas não evoluídas até, e a gente está em algum lugar nesse meio aqui, né? Sei lá, acho que a gente está aqui, né? Não sei, né? E a gente está em algum lugar nesse meio aqui. Então, a nossa sintonia vai sintonizar em algum espectro desse patamar. Mas ele está dizendo, de certa forma, assim, é a gente que escolhe no que a gente vai sintonizar, né? Ele não está dizendo, olha, se você fizer um curso, passar nele, você pode... Não, não tem pré-condição, né? A pré-condição é a escolha que você faz dentro da condição que você se encontra, né? Então, isso é maravilhoso porque a gente sente o quê? Autonomia. A gente tem autonomia de passar a mudar essas sintonias a partir de agora, né? E ele continua, né? Daí procede a necessidade de renovação idealística. Renovação, olha, aqui não apareceu, mas salvou ali. De renovação, você já andou uma página, cadê? Vamos lá. Walter sumiu aqui no meu visorzinho, tá? Só para saber. Daí procede a necessidade de renovação idealística. Ele vai dizer de estudo, essa é a renovação. De bondade operante, a segunda renovação. De fé ativa, a terceira. Se pretendemos conservar o contato com os espíritos de grande luz. Então ele está dando 3 possibilidades que, se a gente se aplicar, nós podemos manter o contato com espíritos mais evoluídos. Sintonizar com espíritos mais evoluídos. Então, eu coloquei da seguinte forma. Então, daí procede. Bom, então quando a gente pensa em renovação idealística, olha só, em relação ao estudo, olha o que o Emmanuel diz. Ele diz, a verdade é luz. Somente o coração alimentado de amor e o cérebro enriquecido de sabedoria podem refletir-lhe a grandeza. Então ele vai dizer, o estudo, ele tem uma serventia de você se alimentar daquele conhecimento para alimentar o seu cérebro e o seu coração de amor. Então quando a gente utiliza o estudo com essa ênfase, com esse propósito, a gente consegue absorver do estudo algo que vai enriquecer, vai haver uma renovação de ideais em nós. Porque aí a gente vai estar realmente utilizando o estudo como algo que vai fazer uma diferença nas sintonias que nós vamos executar, vamos dali para frente. O que ele fala sobre bondade operante? Na bondade operante, a bondade é um dom e ela precisa ser cultivada diariamente. Então, quando ele fala de bondade operante, a gente ouve intelectualmente, mas aí o propósito seria nós nos enganjarmos em situações que a gente estivesse todos os dias treinando. A gente poderia pensar assim, por exemplo, eu acho linda essa palavra, bondade operante, né? Então, a gente poderia pensar, qual vai ser minha bondade operante de hoje? A gente pode fazer uma. Algumas? Muitas? Tá tudo bem, depende da possibilidade. Mas a gente poderia pelo menos incluir, né, colocar aqui no nosso calendário, plim, bondade operante do dia. E você escolher. Você pode programar, né, que é paulista, programa já. Fazer logo um mês do que vai fazer. Meu amor. Enzo, obrigada, querido. Maravilhoso. Muito obrigada. Agora vai. Então ele diz... então, o que a gente poderia fazer? A gente poderia começar a se enganjar em que tipo de bondade operante? Por quê? Porque essa bondade, esse treino é o que vai fazer que em algum momento a gente se desconecte de certas sintonias e passe a conectar as sintonias que nos elevam a vibração.
Então, esse treino é por quê? Porque, como eu estava dizendo antes, automaticamente a gente se envolve em críticas, em reclamar, né? O reclamar é uma das coisas que muda muito a qualidade do nosso dia, porque às vezes algumas pessoas começam com gratidão. Então já começa o dia agradecendo o sol, a vida, o corpo, a possibilidade de estar vivo, o emprego, ou tudo, né? A gente pode, nossa, é um inúmero de coisas, de possibilidade de agradecer. Mas às vezes a gente já acorda reclamando. Né? Reclama que está frio, que está calor, reclama que isso, do trânsito, reclama de tudo. E aí fica difícil a gente possibilitar uma sintonia mais salutar quando a gente tem um comportamento de só reclamar. Então, percebe? A gente vai se sintonizar com quem? Com os reclamões. Né? Porque a gente sempre tem alguém lá no emprego que também gosta de falar da mesma coisa. É mesmo, você está vendo? É um absurdo. E o dia que você esquece de reclamar, ele te lembra. Né? Porque a gente se conecta com pessoas que curtem coisas assim. E aí ele te lembra, e aí você faz, você não vai perder o costume. Então essa bondade operante tira você de certos costumes e implementa novos. E essa implementação vai ser a sua diferença ao longo do prazo. Ao longo do tempo você vai se acostumar àquilo. E aquilo vai se tornar uma constante na sua vida. Aí a terceira coisa que ele sugere para essa renovação idealística é a fé ativa. Aí eu fiquei pensando, o que é ativo? Né? Então eu fui buscar num livro de atitudes de Joana de Ângeles, que sem o óculos não dá para ver do que é atitude, renovadas, né? Ela vai dizer, a fé é o tesouro que se cultiva, sustentada pela oração. Então, também na fé tem que ter algo que, como você vai fazer no trabalho lá operante, você também vai ter que dar sustentabilidade. Então, a oração, ela dá sustentação na fé. Então, você também pode criar o quê? O hábito de orar. Porque, às vezes, a gente só ora quando o bicho está pegando. Não é? Daí a gente ora, até de joelho. Ai, pedir de joelho, né? Porque a gente acha que de joelho alguém vai ouvir mais. Não sei, penso até que vai ouvir menos, né? Porque é mais para baixo. Mas a gente tem uma crença que de joelho o pessoal vai ver que a gente está realmente pedindo e vai, né, tem chance de ser melhor atendido, como se isso fosse a questão, mas a gente crê um pouco nisso. A gente não sei vocês, mas é da natureza do humano, né? Que lhe torna a seiva mantenedora, ensejando-lhe o brilho continuamente. O que é brilho continuamente? Uma outra sintonia. Então, essa fé ativa não é você orar só quando as coisas não estão boas, é você orar sempre. Orar porque orar eleva a sua sintonia, eleva a sua vibração, eleva a sua possibilidade de um dia melhor. Então ele continua, simbolizemos nossa mente como sendo uma pedra inicialmente burilada. Ela pode demorar-se por muitos séculos na ociosidade ou na sombra sobre a crosta dificilmente permeável de hábitos nocivos ou de impulsos degradantes. Então a gente é como se fosse uma pedra burilada a se lapidar, que claro, ela vai precisar de milênios para sofrer essa burilação. E quais são isso? Esses impulsos que a gente quando vê faz de novo, quando a gente vê, né? Então a gente vai se educando para isso ser diferente e com o tempo ela vai se transformando o quê? Num diamante, né? Figurativo, mas no brilho, vamos dizer. E ele continua, mas se a expomos, essa pedra, ao sol da experiência, se nós vamos adquirindo essa experiência aceitando os atritos, as lições, as dificuldades do caminho por golpes abençoados, ele quer dizer, por situações desafiantes que a gente passa, mas que elas nos tornam pessoas mais experientes, né? Esforçando-nos por aperfeiçoar o conhecimento e melhorar o coração, a pedra burilada vai reflete a luz. Então ele está dizendo, com um esforço, com um trabalho, com um investimento, a gente vai nas experiências lapidando as nossas possibilidades, a nossa pedra, né, vamos dizer. Então, olha só, ele dá um mapa, né, porque realmente ele Emmanuel é do começo ao fim. O nome do livro chama Roteiro, então ele está dando o que para a gente? Um roteiro. Né? Ele diz, a fim de atingirmos tal alto objetivo, de nos purificarmos, de sintonizarmos com as grandes mentes iluminadas, é indispensável traçar um roteiro. E eu coloquei embaixo que o roteiro ele pode ser um projeto, uma meta, um caminho, um foco, né?
para a nossa organização mental no infinito bem e segui-lo sem recuar. Aí eu botei um mapa do KSSF no Google Map. Olha lá. Não tem como dizer que esse não é um roteiro para a gente. Nós estamos utilizando esse roteiro. Tem outras pessoas que utilizam outros roteiros, mas que às vezes só muda endereço. Porque, na verdade, as pessoas estão numa busca parecida, cada um vai encontrar as suas similaridades dentro desse roteiro, né? Então, olha que interessante, eu vou pegar a frase do inverso, né? Segui-lo sem recuar. Então, ele está dizendo, para a gente seguir sem recuar, nós precisamos nos envolver em um projeto da nossa vida, né? Que vão ajudar a mantermos a mente focada. O que a gente fala? Que quando a gente tem pouca coisa para fazer, daí a gente começa, né? A pensar um monte de bobagem, né? A gente até fala, menino, precisa arrumar um emprego, tá fora da escola, tem muito tempo para pensar bobagem. É isso. Quando a gente não tem um projeto, um foco, uma meta que nos alinha a esse bem, vamos chamar assim, a gente sai do trilho. Então, ter um projeto, ter um propósito, ter um roteiro, a gente pode escolher como quiser, faz com que a gente tenha mais facilidade de... Então, por exemplo, vamos dizer do projeto do KSSF. Nós todos aqui dentro, buscando usar esse projeto do conhecimento espiritual para ascendermos no sentido de evolução espiritual, nós juntos temos mais facilidade de muitas vezes nos aprimorar, porque temos um ao outro que nos lembra. Você faltou, por que não veio ontem? Não apareceu? Ih, sumiu das aulas, né? O que aconteceu? Né? A gente vai falando. E aí o outro é mesmo, puxa, é mesmo, tem que voltar, né? A gente não tem esse sentimento? Claro, esse sentimento nos ajuda a ficar no foco, né? E então, olha só que interessante, né? Ontem eu estava até falando isso no telefone com uma amiga querida, ontem de ontem. Então, a gente vai entender o que a gente entender dessa questão do foco. Então, a busca que a gente pensa que é a felicidade, aí eu estou fazendo tudo. Eu compro um carro novo para me sentir mais feliz, eu caso para ficar mais feliz, eu tenho um filho para se sentir muito feliz, eu estudo para ter o emprego que eu vou ser feliz. A gente nasce meio, a sociedade mais ou menos nos vende, nos oferece a ideia que a gente tem que ficar meio nessa busca da felicidade. Então aí eu diria, dentro dessa ideologia de Emmanuel, que a gente tem que ter um roteiro, então a busca ela não é a felicidade. A felicidade é uma consequência daqueles que estão seguindo seu roteiro, seu projeto, seu caminho. A felicidade vai ser consequência. Né? Então a gente não vai buscar a felicidade nem nas coisas materiais, porque a gente já sabe que isso é passageiro, né? Nem nas pessoas, porque não é o outro que traz a felicidade para mim, a felicidade é algo interno. Então o que vai me abastecer? Vocês já ouviram quando a pessoa fala assim, eu estou com vazio? O que é o vazio? Né? Então muita gente atribui vazio à depressão, né? Porque é algo hoje dentro do mercado farmacêutico muito atribuído. Mas muitas vezes, o que é esse vazio? Às vezes o vazio é porque a gente está fora da rota. O quê? Falta de roteiro. Falta de roteiro. Então a gente está solto. O que é o casamento para quem é solteiro? É uma rota. Uma rota que nos alinha. E quando a gente é solteiro, a gente fica solto. É o nome, solteiro. Então o casamento, ele nos dá foco. A gente vai buscar cuidar de pessoas, a gente tem filhos, aí a gente tem responsabilidade, a gente tem vontade de progredir, porque a gente tem vontade da escolaridade, de fornecer, prover, nutrir. Isso não é foco? Claro, ter uma família é um foco. É uma meta, é um sonho, é um tudo, né? E ele continua, né? Ele diz, precisamos compreender que os nossos pensamentos são forças, são imagens, coisas e criações visíveis e tangíveis no campo espiritual. Então ele está dizendo, o que você pensa tem peso, é tangível no mundo espiritual. Então aquilo que você está agora aqui pensando, isso é criado a nível espiritual. Algumas pessoas até podem ver, quem é vidente. Pode ver as suas criações mentais, de repente.
e a gente vai sintonizar também com a criação mental do outro. Porque nós vamos o quê? Lembra? É uma lei universal. Nós sintonizamos com a lei, com a vibração do outro. Quando temos aquela sintonia, somos capazes de captar aquelas imagens, né? Eu me lembro de uma reportagem muito interessante que eu li, e depois eu li no livro Sexo e Destino, de Emmanuel, né? Que ele falava, a pessoa entra em contato com a pornografia e ela pensa que ela fecha o computador e vai trabalhar, vai embora, vai assistir uma palestra, e que aquilo acabou. Não, ele diz, as criações mentais que você fez durante estar assistindo aquela pornografia, elas ficam tangíveis no seu mental. Então, você vai captar outras pessoas que também têm essas imagens. E você vai ser captado por outras pessoas que também compactuam com aquelas imagens. Então, ele não está dizendo deve, não deve, pode, não pode, é feio, não é bonito. Ele está dizendo, a gente se alinha a outras imagens. Então, percebe? As coisas não acabam quando a gente desliga o computador. Quando a gente faz uma crítica, fala de alguém, não acaba quando a gente desliga o telefone. Isso fica no nosso... Eu gosto de chamar assim, né? Porque assim é muito Cláudia, eu não dou conta. Mas eu falo, isso fica no nosso, né? Na nossa sintonia, na nossa vibração. Nós temos aqui, às vezes é até assim um pouquinho. Pode ser assim, não sei. Mas... então ele vai dizer, o pensamento é energia viva. É fantástico isso, né? Ela desloca em torno de nós uma força sutil, construindo paisagens ou formas e criando centros magnéticos e ondas. Então, quer dizer, aquilo que a gente produz a nível pensamentos vão produzindo ondas eletromagnéticas que vão sendo captadas por outras pessoas. Né? O celular produz, né? São ondas, através de ondas eletromagnéticas que a gente não vê, mas existe. Né? Essa é a forma que o celular funciona. Através das torres, ondas eletromagnéticas que fazem a sintonia. A gente faz a mesma coisa, com as quais emitimos a nossa atuação mental ou recebemos a atuação do outro. Então, quando a gente sente alguma coisa, para a gente captar, tem que estar ouvindo a mesma rádio. Não tem como captar de rádio diferente, porque não funciona assim. Não tem esse milagre. É só rádio com rádio, a mesma. Né? Então, é bom aprender. Ele vai continuar. Atraímos companheiros e recursos de conformidade com a natureza de nossas ideias, da nossa natureza. Né? Aspirações, invocações, apelos, desejos. Né? Nós invocamos e atraímos isso. E eu acho interessante porque a gente vê isso muitas vezes como negativo. Mas olha só, você entra num projeto, numa coisa que você está alinhada para o bem, e de repente você está sozinha e você começa a atrair outras pessoas que querem fazer parte do seu projeto. E fala, nossa, eu também quero fazer isso. Não, vamos fazer isso. Então, quando você se alinha, essa atração ela vai vir de qualquer jeito. Ou quando você está de espírito de porco tentando fazer alguma coisa que não é boa, né? Vamos lá prejudicar alguém. Alguém também se alinha a você. Ou então, quando você está querendo fazer alguma coisa legal, olha lá, as meninas lá estavam costurando as bonequinhas do Haiti, não foi? Aí começou uma, outra fez a propaganda, de repente você chega aqui na quarta-feira, né? Elas têm uma rodinha ali que fica costurando de tarde, várias costurando. Por quê? Porque houve uma sintonia, aquela iniciativa do bem, e outras mentes começam a costurar, a entregar, a vender, a propagar, etc. Vai ampliando. Então, essas atrações, elas são maravilhosas. É só você saber onde você está colocando a sua. Né? Olha lá. Desvio de rota, ou então o alinhamento da rota. Nós vamos escolher. Né? Então, a gente pode pensar que o nosso pensamento ela vai nos manter na rota ou desvia da nossa rota. Então, às vezes, é muito importante a gente estar envolvido em situações que ajude a gente a se manter na rota. Porque é uma forma da gente se ajudar. Porque a gente vai cair no descaso, a gente vai se distrair nos prazeres. Claro, né? A gente é humano. É normal. Então, é ótimo quando a gente se vê em algo que a gente está comprometido, porque o comprometimento gera uma certa responsabilidade e essa responsabilidade nos mantém.
né? Eu assumi isso, eu tenho que ir lá, eu sou uma pessoa que tem responsabilidade. Então, assim, isso nos leva a isso, né? Para acontecer essa palestra, eu tive que sentar e preparar ela. Então, isso é uma responsabilidade, eu tenho que ir, né? E aí, você fica alinhado naquele projeto que você criou para você de fazer tal coisa, né? Então, nosso êxito ou fracasso, ele continua, depende da persistência ou da fé com que nos consagramos mentalmente aos objetivos que nos propomos alcançar. Aí é tudo de bom. Olha a frase que ele coloca embaixo. Toda modificação para melhor reclama luta, tanto quanto qualquer ascensão exige esforço. A gente pode rezar, a gente pode jogar na loteria toda semana, mas é o esforço que vai levar a gente à ascensão. Mas esse esforço não quer dizer que tem que ser horrível, que a gente vai sofrer. Esforço quer dizer continuar na rota. É esse esforço, da manhã voltar lá e fazer outra vez, nos manter dentro do parâmetro daquilo que é importante para nós. Então, semelhante lei de reciprocidade impera em todos os acontecimentos da nossa vida. Qualquer coisa que a gente fizer, essa lei está envolvida dentro da nossa existência, Emmanuel está dizendo. Comunicamos com as entidades e núcleos de pensamentos com os quais nos colocamos em sintonia. Nem temos mais, nem menos da vida. A vida vai nos dar exatamente para onde nós formos, porque não é ninguém. Deus não vai nos punir, nem vai nos privilegiar. É a lei do universo que vai estar sendo aplicada sobre nós. Estamos dentro desse ciclo dessa lei, né? Então, nos mais simples quadros da natureza, nós vemos, ele vai dar o exemplo, manifestado o princípio da correspondência. Então, ele vai dizer, um fruto apodrecido ao abandono, ele estabelece no chão um foco infeccioso que tende a crescer, incorporando elementos corruptores. Então, o fruto, quando cai ali naquele lugar que ele caiu, ele começa a criar algo, né, que vai, micróbios, vermes, coisa e tal, vai gerar ali. E ele diz, ao mesmo tempo, quando a gente expõe, né, uma pequena lâmina de cristal limpa e bem cuidada a uma luz do dia, ele diz, ela refletirá infinitas cintilações do sol. Então, depende o que você, qual a rota, né? Das duas formas, a gente vai chegar lá. Mentes enfermiças e perturbadas assimilam as correntes desordenadas do desequilíbrio, enquanto que a boa vontade e a boa intenção acumulam os valores do bem. E, para a gente ir encerrando, ele diz, cada alma vive no clima espiritual que elegeu, procurando o tipo de experiência em que situa a própria felicidade. Então, eu diria, quando a gente lê isso, não tem mais espaço para a gente delegar para alguém a culpa da gente não estar feliz. Não tem, né? Ele está dizendo, ó, cada alma vive no clima que escolheu. Então, não tem como o outro, né? Eu sou infeliz porque fulano foi embora. Eu sou infeliz porque fulano faz uma coisa errada. Eu sou infeliz, né, porque eu não tive essa oportunidade. Eu sou infeliz porque meus pais me abandonaram. Né? A gente vai criando circunstâncias para justificar. Ele está dizendo, a felicidade é aquilo que você cria para você. Então, a gente está sempre podendo mudar essa questão para que a gente possa se sentir melhor, né? Então, estejamos assim, convictos de que os nossos companheiros na Terra ou no além são aqueles que escolhemos com as nossas solicitações interiores. Ele está dizendo, quem está à nossa volta, nós atraímos. Mesmo porque, segundo o antigo ensinamento evangélico, tecemos nosso tesouro onde colocamos o coração. É bonito isso, porque elucida a nossa capacidade de mudar essas sintonias à medida que a gente estabeleça uma nova rota. Se eu escolher um novo projeto, um novo caminho, uma nova forma de viver, mas que prime pelo saudável, pelo bom, pelo meu desenvolvimento, pelo desenvolvimento do próximo, eu vou estar atraindo outras pessoas que também querem isso. E para a gente encerrar com uma fala de Emmanuel, porque a gente está tomando um banho de Emmanuel, né?
As almas afins se engrandecem constantemente, repartindo as suas alegrias e os seus dons com a humanidade inteira, não existindo limitações para o amor, embora seja ele também a luz divina a expressar-se em graus diferentes nas variadas esferas da vida. Então, o amor não é só para aquele que já está puro. Nós estamos aprendendo, né? Vivenciando. E também estamos recebendo daqueles que já têm uma vida, né, no amor, como Jesus. Então, eu espero que vocês tenham um dia assim maravilhoso, com muita paz, tá bom, gente? Obrigado por terem me ouvido.